E estamos no capítulo 28. Já passámos o meio, porque são 50 capítulos, mas ainda estamos ainda acompanhando André Luís na sua mudança. Este capítulo em serviço, quem já leu o livro sabe, mas quem esteve a semana passada lembra-se por certo que foi o primeiro dia de André Luís neste serviço, que ele foi-lhe possível ir passar algum tempo nas câmaras retificadoras e vamos acompanhá-lo já agora no final do dia. Encerrada a prece coletiva ao crepúsculo, Tobias ligou o receptor a fim de ouvir os samaritanos em atividade no umbral. Justamente curioso, vinha saber que as turmas de operações dessa natureza se comunicavam com as retaguardas de tarefa em horas convencionais. Sentia-me algo cansado pelos intensos esforços despendidos, mas o coração entoava hinos de alegria interior. Recebera a ventura do trabalho, afinal, e o espírito de serviço fornece tónicos de misterioso vigor. Sabemos que André Luís era médico na sua última reencarnação e ali estava trabalhando com doentes, sim, mas esquecendo-se dessa sua função terrena e dedicando-se ao trabalho que era possível ele desempenhar humildemente, na hora, e porque ele estava autorizado a visitar, a fazer o reconhecimento daquele serviço, mas na hora em que foi necessário, ele se entregou voluntariamente e com simplicidade ao trabalho que era necessário. Então, daí ele também ter esta expressão que eu pus a negrito, recebera a ventura do trabalho. E esse espírito de serviço lhe fornecia um tónico de misterioso vigor. Estabelecido o contacto elétrico, o pequenino aparelho, sob meus olhos, começou a transmitir o recado depois de alguns minutos de espera. Samaritanos ao Ministério da Regeneração. Samaritanos ao Ministério da Regeneração. Muito trabalho nos abismos da sombra. Foi possível deslocar grande multidão de infelizes, secrestando às trevas espirituais 29 irmãos, 22 em desequilíbrio mental e 7 em completa inanição psíquica. Nossas turmas estão organizando o transporte. Chegaremos alguns minutos depois da meia-noite. Pedimos providenciar. E vejam esta intervenção tão, eu ia dizer, tão elucidativa da forma como se trabalha no mundo espiritual. Nós depois analisaremos isto melhor, mas reparem como nesta intervenção, através do contacto elétrico, é dada a indicação precisa de onde estavam e o que estavam a fazer, quem vinha, estavam a organizar o transporte e que chegariam depois da meia-noite. Portanto, a espiritualidade trabalhando nos abismos da sombra. Este espaço em que nós nos movimentamos, ainda difícil, e que no plano espiritual será um umbral, não é? Notando que Narcisa e Tobias se entreolhavam fundamente admirados, tão logo silenciou a estranha voz, não pude conter a pergunta que me desbordava dos lábios. Como assim? Porque esse transporte em massa não são todos espíritos? E nós sabemos que o nosso corpo denso é limitado, é pesado, fica agarrado ao chão, não é? Mas sabemos que o espírito é de alguma forma mais subtil, é de uma outra matéria quintessenciada.
Porque será então que o espírito não pode volitar, que é a forma que os espíritos têm de se movimentarem? E agora reparem o que responde Tobias a André Luís. Tobias sorriu e explicou: o irmão esquece que não chegou ao ministério do auxílio de outro modo. Conheço o episódio de sua vinda. É preciso recordar sempre que a natureza não dá saltos e que na Terra ou nos círculos do umbral estamos revestidos de fluidos pesadíssimos. São aves e têm asas, tanto a avestruz como a andorinha. Entretanto, o primeiro apenas subirá às alturas se transportado, enquanto a segunda corta célere as vastas regiões do céu. Então não é só porque nós passamos para o mundo espiritual, desencarnamos, que o nosso corpo fica logo sem os fluidos pesadíssimos que ainda tem e nós poderíamos ir viajar, vencer a distância volitando. E mesmo André Luís, nós sabemos que foi transportado numa maca, não é? E deixando perceber que o momento não comportava divagações, dirigiu-se a Narcisa, ponderando: é muito grande a leva desta noite. Portanto, 29 desencarnados a entrar nos serviços. Precisamos tomar providências imediatas. Serão necessários muitos leitos, murmurou a serva algo pesarosa. Não se aflija, respondeu Tobias resoluto. Alojaremos os perturbados no pavilhão 7 e os enfraquecidos na câmara 33. Vejam como tudo se define, se prepara, se organiza. Serão necessários muitos leitos. Então significa que em muitas situações a forma nós não mudamos pelo facto de desencarnarmos, também não passamos imediatamente, a não ser aqueles de nós com um grande desenvolvimento, uma grande evolução espiritual. São momentos de perturbação e não mudamos logo de um estado em que estamos doentes, em que somos tantas vezes ainda ignorantes sobre o que é a vida espiritual, não nos transformamos, somos quem somos. Então, ainda com certeza precisaremos do leito para recuperar. E não estamos todos juntos. Também, ainda aqui, na doença ou na perturbação, há separação. Em seguida, levou a destra à fronte, como a ponderar algo muito sério, e exclamou: resolveremos facilmente a questão da hospitalidade. O mesmo, porém, não se dará no concernente à assistência. Nossos auxiliares mais fortes foram requisitados para garantir os serviços da comunicação nas esferas da crosta, em vista das nuvens de treva que ora envolvem o mundo dos encarnados. Precisamos de pessoal de serviço noturno, enquanto os operários em função com os samaritanos chegarão extremamente fatigados. Então, uma coisa era o espaço havia, mas havia pessoal deslocado fazendo outro serviço. Havia auxiliares do Ministério da Regeneração a garantir os serviços de comunicação na crosta. Na crosta, este sítio da terra que nós habitamos. Então era preciso alguém que fizesse a noite. E André Luís vai-se oferecer. Ofereço-me com prazer para que o possa aproveitar, para o que possa aproveitar, exclamei espontaneamente. Tobias endereçou-me um olhar de profunda simpatia, mesclada de gratidão, fazendo-me experimentar cariciosa alegria íntima. Mas está resolvida a permanecer nas câmaras durante a noite? Perguntou admirado. Outros não fazem o mesmo? Indaguei por minha vez. Sinto-me disposto e forte. Preciso recuperar o tempo perdido.
André Luís, disponível. Abraçou-me o generoso amigo, acrescentando: pois bem, aceito confiante a colaboração. Narcisa e os demais companheiros ficarão também de guarda. Além do mais, mandarei Venâncio e Salústio, 2 irmãos da minha confiança. Não posso permanecer aqui de plantão noturno, em vista de compromissos anteriores. Outra coisa também interessante. Tobias sabe que tem que estar noutro lugar, vai providenciar para que tudo aconteça bem na sua ausência, mas não deixa de estar onde está programado. No entanto, caso necessário, você ou algum dos nossos me comunicará qualquer ocorrência de maior gravidade. Traçarei o plano dos trabalhos, facilitando, quanto possível, a execução. Então, tudo planificado ao pormenor. E descortinou-se campo enorme de providências. Portanto, tudo a partir dali se iria movimentar, não só para garantir o trabalho que ali decorria, como para receber aqueles irmãos que estavam para chegar. Enquanto 5 servidores operavam em companhia de Narcisa, preparando roupa adequada e apetrechos de enfermagem, eu e Tobias movíamos pesado material no pavilhão 7 e na câmara 33. Não poderia explicar o que se passava comigo. Apesar da fadiga dos braços, experimentava júbilo inexcedível no coração. E, lendo esta frase, posso entender aquilo que, com certeza, muitos dos nossos irmãos sentiram ontem no decorrer do almoço de solidariedade a favor do Ninho da Mariazinha. Apesar da fadiga dos braços, experimentavam um júbilo inexcedível no coração. E todos nós, quando nos propomos fazer trabalhos, com certeza, a favor do bem. Na oficina, onde a maioria procura o trabalho, entendendo-lhe o sublime valor, servir constitui a alegria suprema. A oficina é qualquer local onde haja trabalho para nós fazermos, não é? Não pensava, francamente, na compensação dos bónus hora, nas recompensas imediatas que me pudessem advir do esforço. Contudo, minha satisfação era profunda, reconhecendo que poderia comparecer feliz e honrado perante minha mãe e os benfeitores que havia encontrado no Ministério do Auxílio. E vejam como aqui o sentimento de reconhecimento e de gratidão está latente no coração de André Luís. Não só ele estava feliz por poder trabalhar, por poder sentir-se útil, mas também por poder aparecer de uma nova forma perante a sua mãe e perante aqueles que durante todo o tempo o beneficiaram. Ao despedir-se, Tobias voltou a abraçar-me e falou: desejo a vocês muita paz de Jesus, boa noite e serviço útil. Amanhã às 8 horas você poderá descansar. O máximo de trabalho cada dia é de 12 horas, mas estamos em circunstâncias especiais. Então, todos sabemos aquilo que nos espera quando formos. Aqui, de facto, temos um corpo mais difícil e mais pesado, que nos obriga a descansar mais e, eventualmente, também a trabalhar menos horas, mas o máximo, e lá também sabemos que são 8 horas, mas o máximo é de 12 horas, estando em circunstâncias especiais naquela altura, é aceite todo o trabalho que for possível. Respondi que as determinações me enchiam de sincero contentamento. A sós, com o grande número de enfermeiros, passei a interessar-me pelos doentes com mais carinho. Dentre as figuras de auxiliares presentes, impressionou-me a bondade espontânea de Narcisa, que atendia a todos maternalmente. Atraído pela sua generosidade, busquei aproximar-me com interesse. Não foi difícil alcançar o prazer de sua conversação carinhosa e simples. A velhinha amável semelhava-se a um livro sublime de bondade e sabedoria. Mas a irmã aqui trabalha há muito?
Perguntei a certa altura da palestra amistosa. Sim, permaneço nas câmaras de retificação em serviço ativo há 6 anos e alguns meses. Entretanto, ainda me faltam mais de 3 anos para realizar meus desejos. Ante a silenciosa indagação do meu olhar, falou Narcisa amavelmente. Preciso um endosso muito sério. O que quer dizer com isso? Perguntei interessado. Então, Narcisa trabalhava para obter algo que era muito sério para ela. Preciso encontrar alguns espíritos amados na Terra para serviços de elevação em conjunto. Por muito tempo, em razão de meus desvios passados, roguei, em vão, a possibilidade necessária aos meus fins. Vivia perturbada, aflita. Então, ela rogou durante muito tempo, em vão. Isto é, esperou, não desistindo de rogar e de pedir. Ela queria alguma coisa, mas teve que pedir durante bastante tempo. Aconselharam-me, porém, recorrer à ministra veneranda, e nossa benfeitora da regeneração prometeu que endossaria meus propósitos ao ministro do auxílio, mas exigiu 10 anos consecutivos de trabalho aqui, para que eu possa corrigir certos desequilíbrios do sentimento. Então, fazendo determinado trabalho, convivendo com determinadas situações e experiências, Narcisa foi convidada a trabalhar durante estes 10 anos para poder corrigir os desequilíbrios do sentimento. Podemos entender esta situação, porque muitas vezes, claro que o trabalho e estudar, ajudar, há muitas formas de nós nos mantermos ativos e em trabalho, são sempre formas de progresso, de progredirmos. Assim, nós sejamos simples e dóceis. Mas vejam, no primeiro instante quis recusar, considerando demasiada a exigência. Depois reconheci que ela estava com a razão. Afinal, o conselho não visava a interesses dela, e sim ao meu próprio benefício. Então, o primeiro intuito, como nós, quando somos convidados aqui, ao chegar ao centro espírita, muitas vezes em busca de auxílio, não é? Muitas vezes já palmilhamos tantos locais, tantas situações pedindo ajuda, em vão, não é? Pedimos durante muito tempo, caminhamos durante muito tempo, fazemos muitas tentativas, até o dia em que, de alguma forma, se abre esta porta e nós entramos. E nos são sugeridas algumas atividades, nos são sugeridos alguns trabalhos. E nós, às vezes, achamos demasiado e queremos recusar. E algumas vezes recusamos mesmo, considerando demasiada a exigência para aquilo que nós precisamos. Narcisa diz, e ganhei muito, aceitando-lhe o parecer, sinto-me mais equilibrada e mais humana e creio, viverei com dignidade espiritual minha futura experiência na Terra. Muitas vezes nós queríamos atingir o nosso fim ou saber sem passar pelo esforço de aprender. Queríamos atingir o nosso fim sem o conquistarmos. Queríamos obtê-lo apenas. Ia manifestar profunda admiração. Mas um dos enfermos próximos gritou, Narcisa, Narcisa! Não me cabia reter, por mera curiosidade pessoal, aquela irmã dedicada, transformada em mãe espiritual dos sofredores. Então, vemos aqui todo um capítulo em que nos põe perante o trabalho na dimensão espiritual. Este trabalho agora que vemos André Luís desenvolver, pelo menos foi aquilo que para mim se tornou mais evidente.
eu reconheço que os capítulos, cada um dos capítulos de André Luiz é riquíssimo em pormenores, e nós podíamos eventualmente pegar noutros, mas eu peguei neste, no trabalho, e nestas dimensões, porque nós aqui também somos na Terra convidados ao trabalho, ou não é? E o trabalho é a fonte do progresso. Sem trabalho não há progresso, não há evolução. E nós podemos, muitas vezes descontentes, muitas vezes uns descontentes com o trabalho que têm, outros aflitos, necessitando de um trabalho, nós todos, de facto, percebemos o valor do trabalho. E vimos sempre com o propósito de desempenhar alguma tarefa quando reencarnamos. Então, também para nós o trabalho tem valor, é necessário, é organizado e produz um efeito. Mas aqui no mundo espiritual, em que nós com certeza podemos ir e ganhamos com certeza um entendimento mais claro do ponto de vista espiritual, vamos agora ver o valor que nós podemos sentir em André Luiz por estar a iniciar o trabalho. O coração entoava hinos de alegria interior. Ele recebera a ventura do trabalho, afinal, e o espírito de serviço fornece tónicos de misterioso vigor. E nós podemos pensar para nós mesmos como nos entregamos ao nosso trabalho, ao nosso próprio trabalho. Com que espírito nos entregamos ao trabalho? Apesar da fadiga dos braços, experimentava um júbilo inexcedível do coração, porque ele sentia-se cumprindo o dever, sentia-se sendo útil. E o trabalho tem sempre esse fim também. Ser útil a nós próprios, mas ser útil a todos aqueles que vivem perto de nós. Porque todos estamos juntos, todos formamos uma teia solidária quando trabalhamos, sendo úteis a todos aqueles que estão ao nosso lado. Não pensava, francamente, na compensação dos bónus hora, que nós sabemos que se recebe no mundo espiritual pelas horas de trabalho. Nas recompensas imediatas que me pudessem advir do esforço. Contudo, minha satisfação era profunda. Portanto, há um valor para além daquele valor que nós estamos habituados a atribuir ao trabalho que fazemos, não é? Nós, um dia ouvi um irmão numa palestra com certeza, fornecer-nos um entendimento muito interessante sobre o trabalho. Nós aqui ainda não servimos, nós trocamos o nosso trabalho, ainda estamos nesse estádio, mas um dia nós podemos servir e aí trocamos o nosso trabalho por dinheiro. Um dia, com certeza, trocaremos o nosso trabalho por trabalho, viveremos de uma outra forma e aí estamos servindo, não estamos a pensar na compensação do bónus hora. Ele dizia isso, que nós agora trabalhamos, entendemos o trabalho ainda muito como um peso e trocamos-lo por dinheiro. Um dia todos serviremos, trabalharemos com o intuito de servir. E vejam a necessidade do trabalho. Muito trabalho nos abismos da sombra, muito trabalho. Foi possível deslocar grande multidão de infelizes, secrestando às trevas espirituais 29 irmãos, porque André Luiz está a vivenciar a experiência do trabalho nas câmaras retificadoras e ali, naquele local. André Luiz está numa colónia que se situa no umbral superior e ainda até lá chegarmos há alguns planos a partir do nosso planos espirituais, a partir aqui do nosso. Então, muito trabalho, onde há sofrimento, onde há ignorância, onde há necessidade, onde há dor, há sempre muito trabalho. Nossos auxiliares mais fortes foram requisitados
para garantir os serviços da comunicação nas esferas da crosta, em vista das nuvens de treva que ora envolvem o mundo dos encarnados. Portanto, muito trabalho no mundo espiritual e no mundo físico, não é? Portanto, a espiritualidade, nós sabemos que aqui a espiritualidade vem até nós, portanto, há equipas trabalhando connosco. À segunda-feira, à terça-feira, à quarta-feira, há equipas sempre aqui trabalhando. E se nós aqui estamos materialmente neste local físico, é porque no plano espiritual as condições se organizam para que aqui estejamos. E é bom começarmos a compreender isso, porque nós, no plano físico, somos como o iceberg, somos uma pontinha diminuta de todo o trabalho espiritual que está para trás. Todos sabemos que do iceberg nós só vemos a pontinha, não é? E que o grande trabalho, o grande corpo está escondido pelas águas. Aqui também nós somos, no plano material, a ponta do iceberg. Então, há muito trabalho nos diferentes planos espirituais. Precisamos de pessoal de serviço noturno, porquanto os operários em função com os samaritanos chegarão extremamente fatigados. E descortinou-se campo enorme de previdências. Portanto, trabalho é aquilo que não falta no mundo espiritual também. E tudo organizado. As turmas de operação dessa natureza se comunicavam com as retaguardas de tarefa em horas convencionais. Portanto, há comunicação, há horas para o trabalho. Foi possível deslocar grande multidão de infelizes, sequestrando às trevas espirituais 29 irmãos. Eu pus isto aqui para nós vermos e já atrás precisarmos. Sabem quantos, e no fundo há esta informação, quantos são, quais são as suas características para que se possa tomar providência. 22 em desequilíbrio mental e 7 em completa inanição psíquica. Isto também para nós termos a ideia de que quando nos movimentamos aqui no plano material, o que é que acham? A espiritualidade sabe ou não sabe? Podemos perceber que sabe? Então, quando pensamos vir até aqui, ou quando é preciso que venhamos, eles se orientam para nos trazer. Há sempre equipas vendo e amparando a todo o trabalho. Nossas turmas estão organizando o transporte e chegaremos alguns minutos depois da meia-noite. Mas vejam, serão necessários muitos leitos. Não se aflija, alojaremos os perturbados no pavilhão 7 e os enfraquecidos na Câmara 33. Tudo organizado. Narcisa e os demais companheiros ficarão também de guarda, portanto, não terminavam o trabalho do dia, permaneciam em trabalho noturno, uma vez que os irmãos que tinham vindo ajudar os samaritanos não iriam regressar. Mas ainda mandava Venâncio e Salústio, 2 irmãos da sua confiança. Como nós às vezes, quando recebemos um telefonema no meio da noite e temos que ir, não é? Alguns, aqueles que têm que estar sempre de vigília. Não posso permanecer aqui de plantão noturno em vista de compromissos. Já vimos, a análise da situação lhe dizia que ele devia honrar o seu compromisso, mas deixaria tudo organizado. Caso fosse necessário, eles também o contactariam se houvesse alguma ocorrência de maior gravidade. E ele deixaria tudo organizado para eles. E enquanto 5 servidores iam com Narcisa, tratando da roupa e dos apetrechos de enfermagem, Tobias e André Luís moviam o material do pavilhão para o pavilhão 7 e na Câmara 33, ajeitando os leitos e pondo tudo corretamente. Amanhã às 8 horas você poderá descansar. Então já estava definida a hora da saída e aqui também lembrando que o máximo de trabalho cada dia é de 12 horas. E isto é interessante, não deixa de ser interessante.
porque naturalmente que o espírito pode revigorar-se com mais facilidade, mas há muitas outras coisas que o espírito deve fazer, tal como nós. Nós temos o trabalho e temos a família e temos cuidados que ter connosco e temos que nos instruir, portanto também o nosso dia tem diferentes afazeres, enquanto espírito encarnado, é ou não é? Também para o espírito desencarnado. E qual é o efeito do trabalho? Podemos vê-lo pelo exemplo de Narcisa. Ali é este efeito, mas aqui, meus irmãos, é o mesmo efeito, não é? Nós trabalhamos para progredirmos, nós trabalhamos para alcançarmos bem-estar, trabalhamos para alcançarmos conhecimento e para sermos úteis. Permaneço nas câmaras de retificação em serviço ativo há 6 anos e alguns meses, mas ainda lhe faltam mais de 3 para realizar os seus desejos, que era um endosso muito sério, este de encontrar os espíritos amados na Terra para serviços de elevação em conjunto. Então, nós temos que nos esforçar para tudo. Também para depois podermos vir de novo. E em razão dos seus desvios, ela já tinha rogado muito em vão. E nós, muitas vezes, também nós sabemos, a maior parte de nós, o caminho que percorre até muitas vezes ver um pedido nosso atendido. E quantas vezes nós, na vez de trabalharmos a paciência, pelo contrário, agimos com rebeldia. Então, ela é aconselhada a falar com a ministra veneranda, que a maior parte, com certeza, de nós já sabe, que é a nossa Rainha Santa Isabel. E a ministra veneranda prometeu que endossaria os propósitos dela ao ministro do Auxílio, mas exigiu estes 10 anos de trabalho. Para quê? Para que ela pudesse corrigir os desequilíbrios do seu sentimento. Quis recusar. Já sabemos isto, era muita aquela exigência, mas reconheceu que ela estava com a razão, porque se houve desvios anteriores e ela queria vir com os seus amores para os retificar, ela poderia vir da mesma forma? Não, então ela teria que ter oportunidades que lhe permitissem corrigir, fortalecer-se, porque para vir para uma nova situação de provação, de dificuldade, nós temos que nos fortalecer, temos que, no fundo, nos preparar. E ela pensa, afinal, o conselho e os conselhos que nos dão não visavam o interesse da ministra veneranda, e sim o seu próprio benefício. Então, nós temos que ter esta consciência também, quando nos aconselham a fazer determinadas coisas, o conselho é para o nosso benefício. E ela diz, e ganhei muito. Aceitando-lhe o parecer, sinto-me mais equilibrada e mais humana e creio que viverá com dignidade espiritual a futura experiência na Terra. O Livro dos Espíritos, sobre o trabalho no mundo espiritual, nos diz assim, não aqui ainda estamos num plano espiritual da Terra, mas nos diz esta questão. Nos mundos mais aperfeiçoados, o homem está sujeito à mesma necessidade de trabalho. E os espíritos nos respondem, a natureza do trabalho é relativa à natureza das necessidades. Quanto menos as necessidades são materiais, menos o trabalho é material. Mas não deveis crer por isso que o homem fica inativo e inútil. A ociosidade seria um suplício, em vez de ser um benefício. Então, onde quer que estejamos, o trabalho é uma lei, é uma necessidade intrínseca do ser. Claro que enquanto as nossas necessidades, e nós formos espíritos muito materializados, o trabalho é mais material e as necessidades também são mais materializadas. Mas nenhum espírito se sente bem inativo. E veja, quem gosta do trabalho e quem gosta de trabalhar, claro que também precisa descansar e gosta e aprecia o descanso, porque existe
A lei do descanso também existe, mas sabe que está sempre impulsionado a trabalhar mais. No fundo, como vemos a partir de Narcisa, o trabalho tem a ver com estas expressões, estas do Evangelho segundo o Espiritismo, com estas informações luminosas dos Espíritos. Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho e, por conseguinte, da lei do progresso, porquanto o progresso é filho do trabalho, visto que este põe em ação as forças da inteligência. Então, em todo o ponto deste universo sem fim, todos os espíritos de Deus são convidados ao trabalho. E o trabalho vai originar progresso, elevação. Por isso é que lhe fez do trabalho uma necessidade e lhe disse: procura e acharás, trabalha e produzirás. Dessa maneira serás filho das tuas obras, terás delas o mérito e serás recompensado de acordo com o que hajas feito. Então, Jesus nos dizia: meu Pai trabalha até hoje e eu também trabalho. O que podemos perceber é que onde quer que estejamos, somos convidados a trabalhar. E podemos perceber que em qualquer momento há espíritos de Deus trabalhando conosco também, ajudando-nos, porque nós ainda vivemos muito rodeados de sombra. Vamos construindo com o nosso trabalho o caminho, aproximando-nos da luz. E a Jesus e a todos os nobres espíritos que com ele laboram na imensa e trabalhosa seara que é a Terra, com cada uma das suas criaturas, o nosso amor, a nossa gratidão e o rogo de amparo nesta marcha irreversível de elevação espiritual, que cada um de nós aprenda a abraçar com fé e alegria os trabalhos que a vida nos oferece. Não só o trabalho, mas tantos trabalhos, às vezes tantas dificuldades, porque todos os Espíritos de Deus trabalham solidariamente uns com os outros. E podemos ver isso neste capítulo de Nosso Lar. Obrigada pela vossa atenção e que esta mensagem fique conosco sobre o valor, a necessidade, a organização e o efeito do nosso trabalho.